Se você tem uma Bíblia, queria convidar você a abri-la ou acessar o seu dispositivo ou até mesmo acompanhar o texto que será projetado. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós estamos nas quartas-feiras da nossa série Viver Plenamente, respostas de Deus aos grandes problemas, aos grandes desafios da vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês a mensagem que tem como tema: como posso viver uma vida abundante? Como eu posso viver uma vida abundante? 1 Crônicas, capítulo 4, de 9 a 10, a palavra de Deus nos diz assim: foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou a Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Embora algumas pessoas pronunciem esse nome como Jabes ou Jabez, na verdade, no hebraico, a transliteração dele seria Iabes. Mas como para nós fica um pouco... porque o J aqui na língua portuguesa sempre tem uma sílaba forte, né? Você pensa no nome como Josué, Jarbas, né? Então, naturalmente, a gente fala aqui Jabes ou Jabez, mas a transliteração do hebraico seria um som como Iabes. O J bem fraquinho, né? De maneira que é quase um Iabes. Mas vamos usar Jabez aqui, porque aí facilita na hora que a gente olha para o texto a compreensão dele e não há nenhuma dificuldade com isso. É só uma questão um tanto quanto curiosa, né? Com relação ao nome. Bem, Crônicas, nós temos ali no registro de muitas linhas genealógicas, muitos nomes, assim como acontece também em Números. Crônicas também traz algumas listas genealógicas e numa lista aparentemente comum aparece esse nome que se destaca, Jabez. Interessante porque a gente não tem muita informação acerca dele. Na verdade, o único registro que nós temos acerca desse homem está aqui, nesses dois versos. E eles dizem isso: foi Jabez, mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me largues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus respondeu, e Deus concedeu o que ele lhe tinha pedido. Então, no mar de nomes que aparece aí em Crônicas, nós temos a oração de um homem que brilha. Poderíamos dizer que brilha como uma estrela. E por quê? Interessante a gente pensar que Jabez orou para que ele pudesse ter uma vida abundante. Ele pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras, lhe desse mais terras, lhe desse mais propriedades. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, o que significa quando ele pede a Deus que lhe abençoe e lhe alargue as fronteiras. Mas a gente também vai entender qual era o propósito disso. Mesmo que, embora com poucas informações, a gente tem o registro aqui de que o nome havia sido lhe dado por uma experiência ruim, por uma experiência negativa. No seu nascimento, então, foi um nascimento marcado por dor. Talvez da sua mãe, claro, da sua mãe, muito provavelmente. Talvez ele mesmo tenha sofrido no seu parto. E aí, então, por conta daquela experiência, foi-lhe dado o nome de Jabez, que significa porque com dores o dei à luz, ou significa aquele que passa por uma grande aflição. Vivemos num tempo em que muitas pessoas se contentam com pouco. Pouco propósito, pouco afeto, pouca fé. Aliás, o próprio Jesus certa vez disse: quando vier, porventura, o Filho do Homem, será que ele encontrará fé na terra? Mas Deus nos chama a uma vida plena, não limitada pela dor,
mas uma vida que é alargada, poderíamos assim dizer, pela sua graça. A graça que nos alcançou. A graça que superabunda na nossa vida. Como eu disse, aqui no livro de Crônicas, nós temos o registro de uma geração de descendentes. Mas aqui, nesse capítulo 4, dos versos 9 ao verso 10, nós temos uma pausa nessa genealogia, nessa descendência. E esse homem, Jabez, ele não é lembrado por seu poder. Ele não era um general de guerra, ele não foi lembrado por feitos militares, ele não foi lembrado pela sua linhagem sacerdotal, ele não foi lembrado como um homem de destaque, um homem de sucesso, não. Jabez é lembrado como um homem que fez uma oração ousada, mas também respondida pelo próprio Deus. Ele ora ousadamente e Deus o responde divinamente. Na cultura hebraica, talvez a maioria de vocês saibam que os nomes eles carregavam significados profundos. Então, Jabez significa dor, significa sofrimento. Davi, por exemplo, nome do nosso filho mais velho, significa o amado. Daniel significa Deus é minha justiça. Nós temos vários nomes e naquela cultura, ao nominar, ao dar o nome a um filho, aquilo era como uma transmissão do desejo, da vontade e da bênção dos pais para com seus filhos, mas também podia estar relacionado a um acontecimento como acontece aqui com Jabez. No seu parto, por causa da dor e do sofrimento que talvez a sua mãe tenha passado e ele mesmo tenha passado, aquilo ficou tão marcado que o nome dele foi dado como Jabez, ou seja, dor. Mas é interessante que Jabez não permitiu, então, que o seu passado definisse o seu futuro. A gente olha na história bíblica, a gente vai ver um outro personagem bastante interessante com relação a essa questão de nome, e até por isso que Deus, em alguns momentos, ele troca o nome de uma pessoa, ressignificando aquela vida, dando para essa pessoa um novo propósito, um novo sentido. Um exemplo claro que nós temos disso é Jacó. Jacó significa o enganador. E até aquele momento da luta de Jacó, ali no Val do Jaboque com o anjo do Senhor, o que é que Jacó havia sido? Um enganador, um trapaceiro, não é? O nome de Jacó era a sua identidade, era quem ele era. Mas ali no encontro que ele teve com o Senhor, ele foi tocado pelo Senhor, ele foi transformado pelo Senhor e ele sai dali um novo homem, carregando agora uma nova identidade. Porque de trapaceiro, de enganador, de Jacó, ele passa a ser chamado de Israel, o príncipe de Deus. Ou aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Olha que coisa linda que nós temos, então, dentro da cultura. Mas é interessante que Jabez não permitiu que o seu passado definisse o seu futuro. Quantos de nós, às vezes, carregamos rótulos que são nos colocados, então, na nossa vida? Rótulos do tipo, você nunca vai mudar. Rótulos que vêm do tipo, você é o problema. Rótulos do tipo, você nasceu para sofrer. Isso não vai mudar nunca, isso nunca vai acabar. Mas sabe, meus irmãos, eu olho para Jabez e eu aprendo que uma vida abundante começa quando nós ousamos orar diferente da nossa dor, do nosso sofrimento, daquilo que muitas vezes tem sido colocado como um rótulo diante de nós. E o problema é que muitas vezes a gente enxerga ou analisa o conteúdo pelo rótulo, né? Não é assim? Se a gente pegar ali um frasquinho ali
adoçante que o Elias gosta de utilizar, que está lá na geladeira, se eu arrancar aquele rótulo ali do adoçante, colocar ali veneno, eu acho que dificilmente alguém vai ter coragem de usar aquele, não é? Vai olhar ali veneno. Mas tem veneno ali dentro? Não, tem adoçante. Só que a gente passa a enxergar o conteúdo pelo rótulo. E normalmente é assim. Mas a gente olha para Jabez e a gente vai perceber então que ele não permitiu que o rótulo, o seu nome, definisse a sua vida, porque ele ora a Deus ousadamente. Ele ora para que Deus o abençoasse. Ele ora, ele pede para que Deus alargasse as suas fronteiras. Muito diferente daquilo que havia sido o início da sua vida. A experiência pela qual ele havia passado. Uma vida abundante, meus irmãos, então começa com uma oração ousada e uma fé confiante no Deus que responde orações. Uma vida abundante começa com uma oração ousada e uma fé confiante num Deus que responde orações. E para que eu e você possamos ter uma vida abundante, eu vejo pelo menos 4 lições que rapidamente eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Primeiro, clame por bênção com ousadia. Clame por bênção com ousadia. O texto diz no verso 10, né? Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Olha, o seu nome significava dor, significava sofrimento. Mas ele agora pede para que Deus livre-o das dores, dos sofrimentos. Ele ousadamente pede para que Deus o abençoe. Senhor, aumenta as minhas terras. Senhor, que a tua mão esteja comigo. Senhor, guarda-me de males. Senhor, livra-me das dores. E o que aconteceu? Deus atendeu o seu pedido. Jabez tinha um nome que estava associado à dor, que estava associado ao sofrimento, mas ele recusou-se a ser definido por isso. Ele recusou-se a ser definido pelo nome que lhe havia sido atribuído. Em vez de aceitar um destino trágico que estava ali implícito, porque pensa, toda vez que alguém o chamava, obviamente que ele, sabendo o significado do seu nome, aquilo se apresentava diante dele: dor, sofrimento, dor, sofrimento. Mas ele clama a Deus aqui por bênção. A sua oração começa com uma petição ousada, meus irmãos. Jabez foi ousado diante de Deus. Mas ele confiava que Deus era aquele capaz, primeiro, de responder às orações. E segundo, de transformar a sua história. De transformar, então, a sua bênção. Muitas vezes a gente vive a nossa vida marcada por um passado de dor, de traumas, de escassez, de limitações. E muitas vezes a gente acaba ficando preso a esse passado, achando que o passado nos define. Mas não pode ser assim. Nós não devemos viver limitados pelo passado. Ninguém é refém da história que recebeu. Todos nós somos parte da história que Deus quer construir na vida de cada um de nós. Eu olho para a história de José, eu vejo a mesma coisa. Aliás, José, para mim, é, sem dúvida nenhuma, um dos exemplos mais claros de que muitas vezes as situações que nos acontecem, os sofrimentos que nos sobrevêm, eles não são causados pela gente mesmo, mas são escolhas que os outros fazem, mas que nos afetam. José não escolheu ser o filho preferido. Ele escolheu. José não escolheu ter
sido alvo da inveja dos seus irmãos. José não escolheu ter sido vendido como escravo, dado como morto. José não escolheu ter sido assediado pela mulher de Potifar e lançado numa prisão injustamente. Mas José não permitiu que o seu passado ou que essa história determinasse quem ele era. Porque José manteve-se íntegro diante de Deus, estando ali preso, estando ali sofrendo uma injusta acusação. E Deus, no momento oportuno, não só o livra daquela prisão, como o exalta e o coloca naquela posição para que ele pudesse então salvar o seu povo. Mas na nossa vida também é assim, meus irmãos. E nós não podemos ser reféns da história que nós recebemos. Porque Deus quer construir na vida de cada um de nós uma linda história. Muito embora a dor e o sofrimento farão parte da nossa trajetória, da nossa jornada, Deus quer construir algo abundante na vida de cada um de nós. E vida abundante, então, começa quando a gente para de repetir o passado, quando a gente para de ficar preso ao passado e começa a clamar a Deus por um novo futuro. E começa a clamar a Deus para que mude a nossa sorte. E começa a clamar a Deus para que nos abençoe, para que alargue as nossas tendas, para que nos faça prosperar. Claro que, ao fazer isso, para que a gente possa abençoar a vida dos outros. Porque Deus quer nos usar como instrumentos para alcançar, para abençoar a vida das pessoas. A primeira coisa que eu aprendo com Jabez, então, é que eu devo orar com ousadia. Eu devo pedir, sim, que o Senhor me abençoe. Senhor, me abençoa. Alarga minhas tendas. Eu quero viver uma vida abundante. Isso, meus irmãos, a gente vê aqui, não é apenas uma questão de confissão positiva. Não. É bíblico. Jabez foi ousado em pedir para que Deus o abençoasse. E Deus respondeu a sua oração. A segunda lição e aí, claro, antes de a gente ver a segunda lição, precisamos lembrar que a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada quando o nosso coração ou quando nós nos achegamos diante dele com fé. Deus se agrada, porque o texto bíblico diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e de que ele faz o quê? Ele recompensa aqueles que o buscam. O que Jabez fez? Com fé, orou a Deus, com fé, pediu para que Deus lhe abençoasse. Por isso, Deus se agradou de Jabez, por isso Deus o recompensou, por isso Deus respondeu a sua oração, por isso Deus o abençoou. A segunda lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, pensando em como ter uma vida abundante, é preciso pedir para que Deus amplie, então, o meu território. Jabez orou, né? Senhor, aumenta as minhas terras, né? Senhor, abençoa-me, em primeiro lugar, e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo. Na cultura de Israel, terra representava herança, representava legado. Terra também representava influência e terra representava propósito. Para eles, inclusive, a terra era sagrada. Porque a terra representava isso. Herança, influência e também propósito. E quando Jabez pede, então, para que Deus alargue as suas tendas, e nessa tradução, aumente as suas terras, ele não está, meus irmãos, e a gente precisa compreender isso, ele não está apenas pedindo por posse. Não. Ele está pedindo para que Deus aumente o seu impacto. Porque se terra significa herança, influência e propósito,
Jabez sabia que, ao alargar as suas tendas, ele poderia ter um impacto maior na vida das pessoas. Na verdade, quando ele pede para que Deus aumente as suas tendas, alargue as suas tendas, aumente as suas terras, Jabez está orando e pedindo: Senhor, eu quero ser ainda mais usado pelo Senhor para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Eu aprendo com Jabez, então, que eu preciso orar pedindo para que Deus aumente o meu espaço. Mas não é para ego, não é para ostentação, não é para apenas eu acumular bens, qualquer outra coisa, mas é para servir, é para influenciar, é para impactar. Quando eu olho, então, para a oração de Jabez, eu entendo que o que ele está pedindo é: Senhor, me dá mais dons. Senhor, me dá mais responsabilidade. Senhor, me dá mais oportunidades para abençoar outras pessoas, outras vidas. Meus irmãos, o vazio, ele não vem ou ele não está na falta das coisas. O vazio está na ausência de propósito, de significado. Eu conheço gente que a gente costuma dizer é podre de rico. Tem tudo, mas também tem um vazio enorme dentro de si. Porque acumulou bens, recursos, mas lhe falta senso de propósito, senso de missão. Não influenciam, não impactam a vida das pessoas. A vida abundante não é sobre a quantidade de experiências, mas sobre a profundidade de sentido. Precisamos pedir para que Deus aumente, então, o nosso espaço de atuação. Precisamos pedir para que Deus, então, nos dê mais responsabilidade. Precisamos pedir para que Deus aumente o nosso impacto, o nosso propósito, não para engrandecimento, não para envaidecimento nosso, não, mas para que a gente possa servir com eficácia. Porque só vive uma vida abundante quem expande a sua influência para glorificar a Deus. A terceira lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, com Jabez, é que eu preciso depender da presença de Deus na minha vida. Vida abundante vem na dependência da presença de Deus na minha vida. Ele diz: Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras e que a tua mão esteja comigo. Jabez reconhece que a bênção de Deus sem a sua presença não significa nada. Foi a mesma oração que Moisés fez, né? Senhor, se o Senhor não estiver com a gente, não nos deixa ir. O que adianta a terra? O que adianta a promessa sem a presença do Senhor? Porque sem a presença do Senhor, tudo torna-se vazio, tudo torna-se sem sentido. Jabez pede então para que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Ou seja, ele pede para que Deus então direcione a sua vida. Ele pede para que Deus então traga proteção. Ele diz: Senhor, o que eu mais quero, o que eu mais desejo é viver uma íntima comunhão com o Senhor. Qual foi a última vez que você orou pedindo: Senhor, eu quero mais comunhão contigo? Eu desejo que a tua mão esteja sobre mim. O que eu mais quero é viver esse relacionamento íntimo com o Senhor. Qual foi a última vez que você pediu a presença de Deus na sua vida? Porque vida abundante, meus irmãos, não está na quantidade de recursos, mas está na qualidade do relacionamento que nós temos com o Deus gracioso, com o Deus bondoso, com Deus sempre pronto a nos abençoar. A autossuficiência é inimiga da abundância.
E o que é autossuficiência? Eu achar que eu me basto para mim mesmo. É olhar para os recursos que eu tenho e dizer assim, olha, eu estou tranquilo, porque eu tenho o suficiente para viver. A autossuficiência é inimiga da abundância. Jabez pede para que Deus alargue as tendas, mas ele diz que em tudo isso a tua mão esteja comigo. A mão de Deus, meus irmãos, é a nossa maior segurança. E a quarta e última lição que eu aprendo aqui nesse texto, dessa oração pequena, mas tão profunda de Jabez, é que eu preciso pedir também para que Deus me proteja e me liberte. Eu preciso orar pedindo proteção e libertação. Perceba, a última parte da sua oração, ele vai dizer que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Jabez não ignora que a sua vida é vulnerável, é perigosa. Jabez não ignora de que a dor e o sofrimento, elas fazem parte da vida. Aliás, alguém já disse que viver é sofrer. Eu gostaria muito de chegar para os irmãos agora e dizer, olha, meus irmãos, saibam que eu vou orar por vocês e a partir de agora vocês não terão mais nenhuma dor, mais nenhum sofrimento na vida de vocês. Aliás, essa tem sido a pregação de algumas igrejas, de alguns púlpitos, no intuito de atrair as pessoas. Mas é uma pregação errada. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Jesus nos preparou, Jesus nos advertiu. Olha, no mundo vocês vão ter de sofrer, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a minha presença é o que vocês precisam para enfrentar as lutas, as dores, as dificuldades da vida. Quantas vezes a gente não é surpreendido, seja conosco mesmo, seja com pessoas que a gente ama, que vivem situações assim, onde parece que as coisas mudam, né? Da noite para o dia. Vem um diagnóstico, vem uma situação, vem uma dor, e aí quando você vai investigar aquela dor, se descobre que você já está com câncer já adiantado, em fase terminal. Recentemente nós vivemos com uma pessoa do relacionamento da nossa família essa realidade. A pessoa sentiu uma dor no estômago hoje, essa dor ficou mais 2, 3 dias, e aí quando ela apertou um pouco mais, a pessoa foi procurou o médico, fez o exame de imagem. Quando fez o exame de imagem, já era um câncer em estado avançado. Daí a 5 dias a pessoa veio a falecer. É assim, meus irmãos. E nós não estamos isentos. As lutas, as dores, aos sofrimentos. Mas Jabez, ele clama por proteção. Ele clama por livramento daquilo que poderia trazer nova dor à sua vida e ao seu coração. Meus irmãos, o Deus da bênção é o Deus também do livramento. Inclusive, existem muitos livramentos que a gente nem se apercebe deles. Mas Deus está agindo, Deus está ali operando. Jabez pede para que Deus o livre da dor. Jabez pede para que Deus o livre do sofrimento. A jornada da fé precisa de vigilância, porque vida abundante, ela também é uma vida guardada, discernida, protegida. E a maior bênção, meus irmãos, não está em evitar a dor. A maior bênção está em ser guardado por Deus, que nos faz caminhar mesmo em meio à dor, ao sofrimento, às angústias. Quando eu olho para o Salmo 23, para mim há uma frase do Salmo 23 que faz todo sentido e toda a diferença. Porque ele começa dizendo, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás
comigo. Meus irmãos, essa frase para mim é a frase mais significativa, mais marcante do Salmo 23. Porque ele está dizendo, porque tu estás comigo, eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Mas porque tu estás comigo, eu serei fortalecido para caminhar por esse vale, para atravessar esse vale. Perceba, ele não pede para que Deus o livre do vale, para que Deus tire-o do vale, para que Deus encurte o vale. Ele vai dizer, mesmo que eu tenha de andar no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É claro que quando nós olhamos para essa oração de Jabez, nós vamos perceber que, na verdade, Jesus Cristo é o verdadeiro filho da dor. Ele sim poderia ter sido chamado de Jabez. Porque Jesus venceu a cruz. Jesus foi levado até a cruz. E ali, com todo o seu sofrimento, para que ele pudesse nos dar vida abundante. Não foi isso que ele disse? Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Vida plena, vida completa, vida total. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente. Por causa da cruz de Jesus, nós não somos mais definidos pela dor. Por causa da cruz de Jesus, nós somos agora definidos pela vitória do Cordeiro, daquele que foi morto, mas venceu a morte, ressuscitou. E um dia há de nos levar para que agora possamos viver com ele por toda a eternidade. Se a história de Jabez foi uma história que se iniciou marcada pela dor, a gente pode dizer que a história dele termina com honra, termina com bênção, termina com a proteção e o livramento de Deus. Na verdade, eu aprendo com Jabez que as orações, elas mudam destinos. Que as orações mudam as histórias. Eu aprendo com Jabez que vida abundante não é privilégio de alguns, é promessa para todos aqueles que creem. Quando eu olho para Jabez, eu entendo que eu preciso ousar mais em oração. Me colocando diante do Senhor, pedindo a sua presença na minha vida, clamando por sua proteção, pelo seu cuidado, pedindo para que Ele me guarde e me proteja. Queria convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Eu queria dar para você agora a oportunidade para que você pudesse, quem sabe agora, orar como Jabez. Qual é a oração de ousadia que você precisa agora fazer para com o Senhor? E pode ser que a sua oração será uma oração de pedido. Mas eu queria sugerir para que, ao invés de você pedir por coisas, quem sabe você não vai orar pedindo para que você possa amar mais. Quem sabe você não vai orar pedindo para que você possa servir mais. Quem sabe você não vai orar agora pedindo para que Deus use a sua vida para impactar mais e mais pessoas. Eu aprendo com Jabez que a única oração errada é a oração que não é feita. De maneira que podemos sim ser ousados diante do Senhor. E eu queria dar para você agora uma oportunidade para que você pudesse fazer a sua oração de ousadia diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, o Deus de Jabez, nós nos achegamos diante do Senhor nessa hora, depois de sermos
orientados pela tua palavra, depois de aprendermos, ó Deus, na tua palavra, nós nos achegamos diante do Senhor hoje pedindo, então, para que o Senhor, em primeiro lugar, nos abençoe com a tua presença constante em nossas vidas. Que a tua mão, ó Deus, seja com cada um de nós. Que a coisa que mais desejemos seja verdadeiramente viver um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro com o Senhor. Mas também, ó Deus, assim como Jabez orou, nós pedimos para que o Senhor alargue as nossas tendas, para que o Senhor aumente as nossas terras. E nós não estamos falando apenas sobre o aspecto de bens, nós não estamos falando apenas sobre os aspectos materiais, não, Senhor. Amplia, Senhor, a nossa vida. Amplia, Senhor, o alcance das nossas vidas. Amplia, Senhor, o impacto das nossas vidas na vida de outras pessoas. Amplia, Senhor, a influência de cada um de nós, ó Deus. Amplia, ó Deus, a nossa missão. A missão que o Senhor mesmo confiou a nós individualmente, que o próprio Jesus confiou a cada um de nós, seus discípulos, mas também confiou à tua igreja. Também, ó Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor nos livre da dor, nos livre, ó Deus, do sofrimento, nos livre, Senhor, das dores que muitas vezes nos limitam, algumas delas chegando até a nos incapacitar. E nós, ó Deus, pedimos para que o Senhor possa fazer da nossa vida, da nossa história, um testemunho da tua graça. Que cada um de nós, ó Deus, possa, assim como Jabez, ter a sua oração respondida. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que age por intermédio da oração do teu povo, da oração dos teus filhos. E nós nos colocamos assim diante do Senhor, orando no nome de Jesus. Amém. Amém.